Fala, galera. Então, no vídeo de hoje é um vídeo em especial para a mãe Ildeni Borges Pereira Silva, que ela respondeu um vídeo que eu tinha feito sobre o Teorema de Pitágoras e tinha pedido, né? Ela escreveu: Bom dia, tem como você explicar a adição algébrica? Meu filho faz o sétimo ano, acompanha suas aulas. Acredito que mais alunos estão em dúvida também. Seria ótimo se você puder explicar um pouco. Então, eu vou fazer essa aula montando, né, a pedido da mãe e o Dani. Muito obrigado, Dani, aí, seu filho também, por acompanhar o meu canal. Que bom que tem ajudado vocês. E aqui a gente tem um exemplo, né, que eu imagino que ninguém tem problema com isso, né? Se eu tivesse que somar três bicicletas com duas bicicletas, eu acho que todo mundo está de acordo aí e faria isso com muita simplicidade, né? O resultado disso é cinco bicicletas. Cinco bicicletas, não é verdade? Bom, por que esse exemplo eu coloquei? Porque quando a gente está considerando uma adição algébrica, é a que a gente está fazendo conta com letras, que é o que a gente acabou de fazer. Quer dizer, eu somei um monte de letra, né? Olha só, é porque essas letras combinadas dessa forma, elas fazem sentido para a gente, e a gente conta como objeto, né? Eu tenho três objetos ali que eu chamei de bicicleta, com mais dois objetos que eu chamei de bicicleta, somei e deu cinco bicicletas. Mas você já parou para pensar que eu poderia, né, ter assim, ó, 5xyzkw mais 3xyzkw também? E daria 8xyzkw. Então, assim, quando eu estou somando ou subtraindo letras, o que eu faço, na verdade, é somar os números que acompanham essas letras. E depois eu repito. Quer ver? Vamos para alguns outros exemplos? Então, olha essa situação. Desenvolva as operações de modo a reduzir as expressões a termos semelhantes. Então, a gente tem somas algébricas, né? Adições, operações algébricas, operações que envolvem letras. Mas a semelhança do que eu mostrei no exemplo da bicicleta é como se nós estivéssemos somando objetos. Então, se eu tenho letras iguais, por exemplo, aqui é a letra B, aqui é a letra B, eu estou somando coisas iguais. É como se eu tivesse aqui cinco bicicletas menos sete bicicletas, né? Então, se a gente tentar enxergar as somas algébricas dessa forma, talvez fique mais fácil. Porque igual aqui, não o Y, né? Vamos lembrar uma coisa que começa com Y, o YouTube, né? Não, dois canais no YouTube, né? Dois YouTube mais seis YouTube, dá quantos? Não dá 8? Então, na prática, o que a gente soma é apenas o número que acompanha a letra. Então, a gente soma o 2 com o 6, por isso que dá 8, e a letra, nada mais, nada menos, a gente repete ela. Então, isso aqui é uma simplificação de uma expressão algébrica, né? Somar aquilo que é possível. Então, se eu tenho 5 letra B menos 7 letra B, na prática, o que a gente faz é só o 5 menos o 7. E isso aqui é menos 2. Né? Se eu tenho 5 e eu perco 7, eu fico devendo 2. Por isso que fica menos 2B. Repetimos a letra, porque a letra acompanha aqueles números lá. Se eu tiver uma expressão maior, como na letra C, eu somo, né? Eu dou preferência, por exemplo, eu gosto de somar aqueles que têm sinais iguais, por causa daquela propriedade, né? Números inteiros que têm o mesmo sinal, a gente soma e conserva o sinal. Então, aqui eu vou somar isso, ó. Vou somar. Quando a letra está sozinha, é porque só tem uma. Então, é como se tivesse o número 1 aqui. A gente não precisa escrever, mas a gente tem que lembrar disso, porque na hora de somar fica 1 mais 3 mais 5, que dá 9. Então, vai ficar 9, e aí eu repito a letra Y. Sobrou essa, não sobrou? Então, eu escrevo ela aqui, ó, porque ela tinha um sinal diferente. E agora eu faço 9 menos 2, 7, e a letra eu só repito ela. E aí pode aparecer letras das mais diversas, né? Pode aparecer uma letra que seja ao quadrado. O que eu preciso lembrar? Se o símbolo for o mesmo, representa a mesma coisa. Então eu vou fazer como? Eu somo. Eu gosto de somar assim. Tem como fazer de outras formas, mas eu gosto de somar os números que têm o mesmo sinal. Por exemplo, o 5x ao quadrado, ele é positivo, porque ele está sem sinal.
Então, o 10x² também é positivo. Então, eu vou somar os dois, porque eu sei que sinais iguais soma e conserva o sinal. 5 mais 10, 15. 15x². E aí, aquele que tinha sinal diferente, eu repito aqui. Porque eu sei que sinal diferente eu tenho que diminuir, sempre o maior menos o menor. Então, 15 menos 6 é 9. 9x². Lembra? Diminuo e conservo o sinal do maior. Como o maior aqui é o 15, o resultado é positivo. Então, não tem muito segredo, né? O que pode mudar de uma expressão para outra? Pode aparecer mais de uma letra na mesma expressão algébrica, para que você simplifique. E a gente vai ver aqui nos próximos exemplos. Então, olha o que pode mudar. Posso ter uma expressão que não tem uma letra apenas, né? Aqui eu tenho letra A, letra B, tenho duas letras diferentes. Mas é só eu lembrar do exemplo da bicicleta, né? Eu só posso somar bicicleta com bicicleta. Então, se eu tiver, por exemplo, 3 abelhas, né? Vamos imaginar que isso aqui seja 3 abelhas. Não tem como somar 3 abelhas com 5 bicicletas, tem? Continua sendo 3 abelhas mais 5 bicicletas. Agora, se eu tiver 3 abelhas mais 7 abelhas, aí eu posso somar. 3 abelhas mais 7 abelhas são 10 abelhas. Então, assim, para facilitar, o que a gente pode fazer é organizar a expressão algébrica colocando as letras semelhantes, os termos semelhantes. Então, eu vou escrever aqui, ó, 3A mais 7A, um do lado do outro. Né? Ó, eu peguei o 3A que é positivo, o 7A que é positivo, escrevi junto, para eu poder somar na linha de baixo. E vou fazer o mesmo com as bicicletas. Ó. 5 bicicletas é positivo, né? E essas duas bicicletas aqui são negativas, né? Menos 2B. Aí eu posso somar as letras iguais, fica 10A. E aqui eu tenho 5B menos 2B, 5 bicicletas menos 2 bicicletas, ficam 3 bicicletas. Então, eu não consigo simplificar mais do que isso. Porque se eu tenho 10 abelhas menos 3 bicicletas, não existe essa soma, não dá 7 alguma coisa, né? Continua sendo 10 abelhas menos 3 bicicletas, ou no caso aqui, 3A, 10A menos 3B. A mesma coisa, se eu tiver, por exemplo, né, x², y, o que eu tenho que entender? Se eu tiver a mesma letra, eu posso somar um número que acompanha a mesma letra. Então, aqui eu posso somar x² com x², usando os números que acompanham, os coeficientes que a gente chama. Então, eu coloco um do lado do outro, ó, 3x² menos 7x², e escrevo mais 5y mais 4y. Escrevo os que são semelhantes, né, perto um do outro. Que aí 3x² menos 7 ao quadrado fica menos 4x². E somando o y, né? 5y mais 4y fica 9y. E, mais uma vez, se eu tenho letras diferentes, eu não posso somar. Então, para aqui, né, a minha simplificação aí dessa expressão algébrica. Aqui, mesma coisa. A². Com A² eu posso somar. Se tiver só A, é a mesma letra? É, só porque não é o mesmo termo, né? Aqui essa letra A não está ao quadrado, então não posso somar. Então, vou escrever aqui, ó, menos 5A². Tem mais A²? Tem o menos 8A². E não tem mais o termo ao², já usei todos, né? Agora eu vou pegar aqui o mais 6AB, que é esse, menos 2AB, vou colocar perto um do outro. E aí sobra esse 3A, que está sozinho, não tem outro termo semelhante para eu somar com ele. Fazendo aqui, lembra, né? Essa letra pouco importa o símbolo que aparece. O que eu vou fazer mesmo é a operação entre os coeficientes, os números que acompanham. Então, se eu tenho sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Vai ficar negativo. 5 mais 8, 13. 13A². Aqui, vou repetir o termo que é semelhante e vou fazer a operação só com os números. Agora, no caso, eu tenho o 6, que é positivo, e o 2, que é negativo. Sinais diferentes, diminuo. O maior menos o menor. Então, 6 menos 2 é 4. Conservo o sinal do maior. E repito
os termos algébricos. Esse 3A que ficou sozinho não tem outro para somar com ele, então eu só repito e não tem como mais simplificar a partir daqui. Nessa situação, eu tenho uma expressão que está entre parênteses. Então, antes de eu começar a simplificar, eu preciso tirar essa expressão de dentro do parênteses. Então, eu fico 9A ao quadrado mais 5B ao quadrado. Como que eu tiro do parênteses? O parênteses ele tem uma função, é informar para quem está de fora que todo mundo está recebendo aquela operação. Nesse caso aqui, eu tenho um sinal de menos, e como eu não tenho nenhum número, é como se eu tivesse o número 1. O número 1 multiplica todos que estão dentro do parênteses. Se eu tivesse outro número aqui, o número 2, por exemplo, era o número 2 que ia multiplicar todos que estão dentro do parênteses. Então, nesse caso, o 1 não vai mudar nada, porque 1 vezes 3b ao quadrado é 3b ao quadrado. Quando eu multiplico qualquer coisa pelo número 1, dá qualquer coisa. Então, vai ficar continuar 2a ao quadrado, vai continuar a e b. O que vai mudar aqui é esse sinal, porque como eu estou multiplicando, nesse caso, 1 negativo com 3 positivo, sinais diferentes na multiplicação dá negativo. 1 negativo vezes 2 negativo fica positivo. 1 negativo vezes 1 positivo, sinais diferentes fica negativo. Agora que eu tirei do parênteses, volta àquela história de organizar. Vou escrever todos os A ao quadrado, então vai ficar 9A ao quadrado, mais 2A ao quadrado, que eu tenho ele aqui, né? Já escrevi esse. Outro termo semelhante que eu tenho é o do B ao quadrado. Eu tenho mais 5B ao quadrado, menos 3B ao quadrado. Então, eu já escrevi esse, organizando, menos AB. 9A menos mais 2A fica 11A ao quadrado, né? 9A ao quadrado mais 2A ao quadrado. 5B ao quadrado menos 3B ao quadrado fica 2B ao quadrado positivo. E aquele outro termo, não tem ninguém para somar ele. Então, espero ter ajudado aí, a pedido, né, da Ildeni. Espero ter ajudado seu filho aí nessas operações algébricas.